6h14, de volta com o Manhã no Ar, as principais notícias dessa manhã de quinta-feira. E o gás natural é uma alternativa não só como combustível de automóveis, mas uma ótima opção para restaurantes, residências e, claro, para gerar energias nas termoelétricas. E com tanta opção, o consumo está cada vez maior em Manaus. Segundo a Cigás, o crescimento foi de 14% em janeiro. A expectativa é que em breve mais bairros recebam encanamento. No ano passado, este empresário resolveu abrir um restaurante e, entre as medidas iniciais, a prioridade era ter o gás natural. A cozinha foi toda adaptada para receber o sistema que substitui o gás de botija. O dono do espaço diz que a decisão foi baseada na economia que ele já havia percebido nos outros pontos comerciais que tem. Você vai ter uma redução de 20% nesse estabelecimento, você pode chegar a ter 30% nesse outro estabelecimento e realmente variou de 20% a 50% a redução que a gente teve. Com a expansão do gás natural para o conjunto Vieira Alves e o bairro Adrianópolis, na zona centro-sul, o consumo em bares, restaurantes e lavanderias, por exemplo, subiu para mais de 1.800 metros cúbicos só no mês de janeiro. São cerca de 50 estabelecimentos comerciais que usufruem dessa rede. O gás natural abastece também grande parte das indústrias instaladas no polo de Manaus. Mas o maior consumo ainda é das termoelétricas, com mais de 4 milhões de metros cúbicos ao dia. Portanto, a tendência é que nós tenhamos uma progressão nesse fornecimento de gás e, por via de consequência, um consumo mais consciente das vantagens comparativas. A ideia é expandir ainda mais a rede de distribuição este ano. O próximo bairro a receber as tubulações vai ser o Parque 10. Segundo o diretor técnico da distribuidora, migrar da botija para o gás natural é um processo simples e o empresário ou morador não precisa ter nenhum gasto extra com adaptações. Uma conversão integral de um prédio demora em torno de um dia, aproximadamente. Então, que é um tempo bastante razoável, considerando-se a economia que o cliente vai ter a partir daquele momento. E a comodidade para fazer transações bancárias por meio de aplicativos ajuda e muito no dia a dia. E, claro, facilita a vida de quem precisa resolver diversas tarefas. Imagina só ficar livre daquelas grandes filas do caixa apenas para resolver um único assunto. Esse parece ser um caminho sem volta. O Banco Central apontou que as transações por celulares e tablets vêm crescendo a cada ano. Que tipo de transações você faz através do aplicativo? Eu faço transferência bancária, pagamento de boleto. Muito rápido e útil, né? E te evita filas também. Não, eu prefiro mesmo ir no banco. A comodidade de poder pagar as contas sem precisar enfrentar fila nos bancos atrai. Rosana é responsável por quitar as dívidas da casa e, para isso, só precisa do boleto e do celular em mãos. Não é que você esteja 100% segura, mas, com certeza, você está à vontade para você, com calma, e não correr o risco de cometer um erro, pagar em duplicidade, ou até mesmo de, enquanto você está fazendo um pagamento, vir um sujeito, aponta a arma e leva o seu dinheiro e você, no final das contas, não paga a conta. A única coisa que a Rosana não consegue resolver através do aplicativo é sacar dinheiro. Qual foi a última vez que você foi no banco e para fazer o quê? Tem um mês, mas porque a única coisa que ainda não dá para fazer é que não tem como, tem que tirar dinheiro. Aí eu precisava fazer um saque e eu fui ao banco. O número de transações bancárias realizadas através de aplicativos aumentou nos últimos 3 anos, segundo dados do Banco Central do Brasil. A tecnologia diminuiu as filas nas agências bancárias e aumentou o número de demissões. Segundo o Sindicato dos Bancários do Amazonas, hoje existem 120 agências em funcionamento no estado. Nos últimos 2 anos, 9 foram fechadas e 90 pessoas foram demitidas. Eles aproveitam a tecnologia para tentar diminuir os postos de trabalho, Então, eles fecham agências, demitem os colegas. E isso, toda vez que tem a nossa campanha salarial, a gente faz com que eles contratem mais pessoas para que a gente consiga ter realmente o bancário ainda. Então, a gente entende, sim, que a tecnologia ela veio para ficar, mas, infelizmente, ela está, sim, tirando os postos de trabalho. Hoje em dia, as agências são mais procuradas para solicitação de empréstimo.
No Amazonas, a maioria dos clientes ainda prefere o atendimento presencial. E o cliente, na hora que está conversando com o bancário, ele tem uma confiabilidade maior do que simplesmente pegar aquelas taxas que estão pré-fixadas. Então, aquelas situações que já estão pré-estabelecidas nos seus aplicativos, né, para quem tem conta corrente, então ela consegue dar uma facilidade, mas a grande maioria precisa ainda do esclarecimento do colega bancário. E agora a gente muda de assunto e vamos falar de um problema aqui do Amazonas. Ainda é muito comum a gravidez na adolescência e os números preocupam. Dos 74 mil partos em maternidades da rede estadual, quase 14 mil foram de meninas entre 10 e 19 anos. 4 ministérios criaram uma agenda conjunta que deve ser implementada até 2022 com o objetivo de reduzir esses índices. No Amazonas, o maior desafio está no interior. Mãe aos 17 anos de idade. Até o ano passado, essa adolescente nem imaginava que traria ao mundo a pequena Flávia, nascida há um dia. Foi um susto para ela e para a família. A gente não esperava, né? Mas ela veio e a gente aceitou na nossa família. A família do meu marido também aceitou. Agora, daqui para frente, a gente vamos amar muito ela. Ela faz parte de um grupo de mulheres que está tendo filhos de forma cada vez mais precoce. A taxa de grávidas entre os 10 e 19 anos de idade impressiona. 56 adolescentes grávidas para cada 1.000 mulheres. Bem acima da média internacional, que é 49 para cada grupo de 1.000. Hoje, 500 mil meninas adolescentes ficam grávidas, 20 mil cerca aqui no Amazonas. E o mais grave ainda, meninas de 10 a 14 anos engravidando. Assim como em todo o país, aqui no Amazonas, o índice de gravidez na adolescência também é alto. Para se ter uma ideia, dos 74.049 partos realizados nas maternidades do estado, quase 14 mil foram em meninas abaixo dos 19 anos. São adolescentes que iniciam a vida sexual cada vez mais cedo e acabam gerando risco não só para elas, mas também para os bebês. São dois seres se desenvolvendo, disputando os mesmos nutrientes, né? Então, isso aí faz com que a gravidez é mais de risco, o bebê possa nascer prematuro, e aí a gente aumenta também os gastos com a saúde. No início do mês, o governo federal anunciou a criação de uma agenda conjunta entre 4 ministérios com medidas preventivas que devem ser implantadas até 2022. Aqui no Amazonas, a Secretaria de Saúde já faz um trabalho preventivo através do programa Proteger e Cuidar. De 2013 até 2017, o percentual de gravidez na adolescência diminuiu 2,96%, mas a taxa ainda está longe da ideal. Ainda não é uma redução que nós gostaríamos de ter como resultado, mas nós estamos trabalhando para isso. Todos os municípios, todas as secretarias municipais de saúde estão trabalhando, estão envolvidas com esse tema. O que nós precisamos é justamente trabalhar outros setores, a segurança, o esporte, todas as outras secretarias para tentar melhorar esses números aí sim. De acordo com a coordenadora estadual de atenção básica, o Amazonas tem o desafio de reduzir os índices de gravidez na adolescência, principalmente no interior. É preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Agora eu vou usar isso para nós, né? É preciso que toda a sociedade se envolva nesse fenômeno que é a gravidez na adolescência, para a gente conseguir reduzir isso sim. E na preparação para o carnaval não basta apenas se preocupar com o local da folia ou com a fantasia que vai usar. É preciso também cuidar da saúde. Especialistas afirmam que as infecções sexualmente transmissíveis estão em alta no Brasil. Portanto, é preciso se proteger. Beijar na boca no carnaval. Quem nunca, né? Beijar na boca no carnaval é bom? É bom. É ótimo. Muito. Claro. Mas será que todo mundo já ouviu falar na doença do beijo? A doença do beijo não sabia. Não sei. Não conheço. Pois é, ela existe. Se chama mononucleose infecciosa. Existe um vírus que é tido como causador de uma condição que a pessoa tem uns sintomas depois parecido com uma virose, só que às vezes com um tempo de febre até maior do que uma virose comum, às vezes até semanas.
E a principal forma de transmissão é através do beijo. Além da doença do beijo, outras também podem ser transmitidas quando a gente beija alguém. Herpes é um dos vírus mais frequentes. Aliás, a doença foi a terceira mais pesquisada no país, segundo dados do Google. E uma outra versão do vírus pode ser transmitido também na relação sexual. É o chamado herpes genital, que já atinge cerca de 12 milhões de pessoas. Existem duas situações. Existe a condição da pessoa que já tem o herpes e a maioria da população tem o vírus. E aí a condição de baixa imunidade pode, ou estresse, ou pouco sono, enfim. São condições que podem acontecer no carnaval. As pessoas podem notar, com maior frequência, o surgimento das lesões do herpes, que pode ser tanto o labial quanto o genital. E existe também a condição da pessoa que não tem o herpes e adquirir o herpes durante o carnaval. Isso pode ocorrer por ato sexual e pelo beijo também. Os cuidados em relação a várias doenças sexualmente transmissíveis precisam ser redobrados nessa época. E não é só por conta do HIV, não, mas por causa de muitas outras, como a sífilis, que vem aumentando e muito no Brasil. E existe uma arma poderosa para se prevenir de todas elas. Se a gente tem um aumento significativo de sífilis, significa que as pessoas estão se expondo ao ato sexual desprotegido. Portanto, ela pode estar exposta a qualquer outra infecção sexualmente transmissível. Então, eu cito a gonorreia, o herpes pode ser transmitido também pelo ato sexual. Enfim, todas as outras infecções oportunistas, elas podem ocorrer na medida que a pessoa se expõe a um ato sexual. E quando eu falo ato sexual, não só a penetração, o próprio sexo oral também oferece um risco. Portanto, não tem outra medida nessa época do ano e todo ano, que é o uso do preservativo. Carnaval é época de diversão, mas a saúde precisa estar sempre em primeiro lugar. É importante ficar ligado em todos os sinais que o corpo emite. E, finalmente, a Assembleia fez a votação a respeito da transferência de recursos do Fundo do Turismo e do Interior para o pagamento de dívidas da saúde. A proposta foi aprovada de forma quase unânime, depois que o texto passou a incluir o aumento do repasse para os municípios. A votação foi quase unânime, com apenas um voto contra e 4 abstenções. A mensagem governamental destina 40% do Fundo de Desenvolvimento do Interior para pagar funcionários e outras dívidas em atraso do setor da saúde. A estimativa de arrecadação do FTI é de mais de 800 milhões de reais até o fim do ano. Desde que chegou na casa, o projeto sofreu diversas alterações. Chegou, inclusive, a ser retirado de pauta pelo líder do governo, depois que os parlamentares fizeram várias críticas, dizendo que a mensagem não informava o quanto do fundo seria destinado para a saúde. O texto aprovado nesta quarta-feira aqui no plenário foi resultado de uma discussão entre deputados, governo e prefeitos do interior. Outro problema apontado pelos deputados era o fato de o fundo ter sido criado para desenvolver o interior e pouco ter sido usado com esse objetivo. Para gerar emprego e renda, que pudesse cavar tanques redes, que pudesse fazer asfaltos, que pudesse fazer casa habitacional. É muito dinheiro que os municípios perdem. Mas o projeto prevê que, além dos 60% restantes do FTI, uma parte do dinheiro direcionado para a saúde também vai ser destinado para os municípios. Todo mundo dizia que ia ser prejudicado, mas como nós estamos colocando, eles não passaram a ser prejudicados, passaram a ser beneficiados, porque eles nunca receberam o investimento do FTI. E hoje estão recebendo uma parte do FTI realmente para custear a saúde do estado do interior do estado do Amazonas. Segundo o presidente da Associação dos Municípios, com as mudanças, a saúde do interior também deve receber melhorias. A crise da saúde ela não é apenas de Manaus, ela é do estado, porque os pacientes do interior também vêm para a capital em busca de atendimento. Portanto, cada um está aqui cedendo um pouquinho, dando uma demonstração do entendimento e da importância que o momento requer para que a gente possa socorrer o sistema de saúde do estado. Todos os 61 municípios devem receber parte do investimento, mesmo os que não têm gestão plena no setor. Segundo o prefeito de Boa Vista no Ramos, esta é outra vantagem conquistada nas negociações. Na primeira discussão, a divisão seria apenas com os 11 municípios da saúde plena.
E agora não, vai ser dividido com todos os municípios. Tanto seja a famosa saúde municipalizada ou não municipalizada, todos terão o apoio dessa parte do fundo que será destinado aos 61 municípios do estado do Amazonas. Apesar dos votos a favor, vários deputados justificaram que o apoio ao projeto está vinculado ao bom uso do dinheiro. Este parlamentar acredita que outras medidas também devam ser adotadas para resolver os problemas da saúde. Porque tudo isso que acontece na saúde do Amazonas é exatamente a resistência do Estado em implantar o SUS. Essa luta tem 30 anos de existência. Como aqui nós viramos tudo de cabeça para baixo e a terceirização aqui é a primeira alternativa, o Ministério da Saúde, seja de que governo for, não nos olha com bons olhos. E logo após o resultado da votação na Assembleia, o governador Wilson Lima fez uma reunião com os prefeitos do interior para anunciar como deverá ser realizado o repasse aos municípios. Também foi anunciada a abertura de mais leitos de UTI. Com a aprovação para usar o recurso do FTI para a saúde, o governador anunciou que devem ser repassados 70 milhões de reais para os municípios no decorrer deste ano. O FTI que foi aprovado não resolve o problema da saúde. Ele ajuda a estancar uma sangria, para que a gente possa começar a tomar as medidas efetivas de controle dos gastos na área de saúde. A gente está buscando algumas outras alternativas além do FTI, a questão das operações de crédito junto ao BID, junto à Caixa Econômica, revendo contratos, para saber qual a real necessidade, saber onde é que a gente pode enxugar e diminuir, sem dúvida, esses gastos. Durante a coletiva também foi tratada a questão do H1N1. Isso porque as vacinas demoram para chegar aqui no estado, porque geralmente a campanha acontece só no mês de abril. E com os casos que já foram registrados da doença aqui no Amazonas, o governador disse que vai encontrar o ministro da Saúde para tomar medidas mais severas para essa situação. Já se comprometeu em antecipar, na medida em que forem sendo preparadas vacinas, a campanha de vacinação. Nós estamos com o sistema lotado, né? Há muitas demandas e essas demandas aumentaram significativamente nos últimos dias em razão desse índice, desse aumento de H1N1. Também para os próximos dias vão ser abertos mais 20 leitos nas unidades hospitalares. Segundo o secretário de Saúde, medidas estão sendo tomadas para tentar melhorar o sistema de saúde. Nós precisamos criar muito mais leitos de retaguarda, tanto em UTI adulta, quanto pediátrica, quanto neonatal. E nós não estamos falando somente de espaço ou de maquinário, nós estamos falando de recursos humanos também. E isso exige que nós façamos contatos também com a rede conveniada, e isso envolve a Beneficente Portuguesa, que já é parceira do Estado há anos, e toda a rede particular. Mas isso precisa ser conversado e contratualizado. E olha só, a reunião que estava prevista para acontecer com o ministro de Saúde aconteceu na noite de ontem, lá em Brasília. O governador Wilson Lima, inclusive, já decretou estado de emergência relacionado ao vírus H1N1. E esse é um dos assuntos da nossa interação agora com a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar com o Emanuel Cardoso, que está ao vivo lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia. Oi, Adriane, muito bom dia para você. Bom dia para quem te acompanha aí pela TV A Crítica. Estava falando aqui para os telespectadores que foi decretado estado de emergência em relação ao surto de H1N1, depois que mais de 120 pessoas já foram infectadas aqui no estado e pelo menos 12 pessoas morreram vítimas dessa gripe, que é muito letal. E está todo mundo na expectativa de chegar a vacina, que ainda não existe, porque é uma vacina anual, ou seja, todos os anos o Instituto Butantan faz uma vacina diferente, porque o vírus é um vírus mutante. Não adianta tomar a vacina do ano passado, tem que tomar uma nova vacina que ainda está sendo desenvolvida. Inclusive, essa reunião que estava prevista para acontecer em Brasília foi antecipada por conta do surto, né? Exatamente, a reunião com o ministro Mandetta, o ministro da Saúde, e com a presença do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, e outros parlamentares também da nossa bancada federal. A reunião foi antecipada e a importância da antecipação dessa reunião, Adriane, é como você explicou. A vacina do ano passado já pode não ter mais efeito agora em 2019. E os estoques que existem nos postos e nas unidades de
Saúde são realmente de vacinas remanescentes, porque elas não são disponibilizadas frequentes, são disponibilizadas apenas durante as campanhas de vacinações. E o objetivo do governo do Amazonas é justamente antecipar, fazer com que o Ministério da Saúde antecipe o envio dessas remessas de vacinação para o estado, dado o estado de emergência, a situação crítica, já são 12 mortes e todas essas incidências, e o pior, a possibilidade desse vírus, de proliferação deste vírus. Então, está mantido o estado de emergência, está decretado o estado de emergência na nossa saúde, que já não vai muito bem, e a expectativa é essa, a expectativa é que o Ministério da Saúde envie essas remessas o quanto antes para que seja distribuído, para que essa campanha seja antecipada no estado do Amazonas e que de uma forma efetiva esse surto do H1N1 seja contido aqui no nosso estado, Adriane. O Instituto Butantan é que desenvolve essa vacina e eles demoram em torno de 6 meses para desenvolver. Por quê? É preciso identificar qual será o vírus circulante no ano seguinte, qual foi a mutação que o H1N1 passou, para poder desenvolver o novo vírus que vai combater essa doença. Então não adianta antecipar a preparação, senão vai se saber qual é o vírus circulante. Por isso há esse problema, que já é um problema de muitos anos, só que agora a gente tem um surto, né? Porque sempre começa a circular primeiro aqui na nossa região e a vacina começa tardiamente, começa em abril normalmente. Pelo menos nesse compromisso e nessa assinatura de decreto de emergência, assim que tiver vacina, já vem direto para o Amazonas, né? Agora, Adriane, em relação a isso, a campanha de vacinação sempre tem um público-alvo, mas existem algumas orientações de saúde para as pessoas que não são público-alvo da campanha, mas todo mundo está suscetível a contrair essa doença, essa infecção respiratória, que é lavar bem as mãos, evitar locais de muita aglomeração de pessoas, sobretudo locais fechados, evitar esse momento de aglomeração e, principalmente, se perceber os sintomas da influenza, procurar imediatamente um posto de saúde, procurar ajuda médica, porque isso pode ser decisivo se essa procura acontecer nas primeiras horas, nas primeiras 24 horas. São algumas das orientações das autoridades de saúde, Adriane. Eu já estou andando com álcool gel, Emanuel, para evitar ter a contaminação, né? Muita gente está procurando as unidades particulares para comprar vacina. Também ainda não tem. Quando começar a ser disponibilizada, vai ser vendida em torno de R$100 a R$200, mais ou menos, na rede particular, porque inicialmente só é atendido a população de risco, né, que são idosos, grávidas, crianças, pessoas que têm doenças crônicas, comunidade carcerária, professores e profissionais de saúde. Pode ser que libere para a população como um todo por conta do vírus circulando. Agora, você falou dos sintomas, assim que tiver os sintomas, procurar a unidade básica de saúde. Os sintomas são muito parecidos com qualquer outra virose. Uma das principais diferenças são a intensidade dos sintomas. Por exemplo, a dor muscular, a dor nas articulações, ela não vai ser uma dorzinha, vai ser uma dor muito forte. Você vai perceber a diferença disso para uma outra virose. E a outra, que é a que chama talvez mais atenção, é o grau da febre. Normalmente já vai direto para 39 graus. Ela não é uma febre que vai evoluindo, ela já começa muito alta. É muito então, forte. se tiver com esses sintomas, procurar com urgência, principalmente se você faz parte desse grupo de risco, porque o vírus causa infecções respiratórias muito graves e que muitas vezes são irreversíveis, como foi no caso dessas 12 pessoas que já morreram. Muito obrigada pelas explicações sobre isso, Emanuel. Agora a gente vai falar de uma coisa boa. Falar da Suframa, que faz aniversário a Zona Franca de Manaus, completando 52 anos. E eu falei de coisa boa, porque tem um estudo que mostra que a Zona Franca de Manaus não é esse elefante branco que muitos insistem em falar que é. Esse peso para o país, né? Principalmente quem está fora do Amazonas. Costuma dizer que não dá lucros, que não se autossustenta e, na verdade, se autossustenta, paga tudo que produz, ainda gera renda para o Amazonas e para fora do Amazonas. Os outros estados têm pessoas que dependem diretamente da indústria que funciona aqui. Exatamente. O Jornal A Crítica, Adriane, traz hoje um caderno especial
dos 52 anos da Zona Franca de Manaus, da SUFRAMA. São 3 páginas em que o jornal detalha justamente isso. Dos 8% de renúncia fiscal que representam a isenção do polo industrial de Manaus ou da Zona Franca de Manaus, esse valor, por exemplo, é superado pela matéria-prima que a Zona Franca importa de outros estados. De várias localidades do país, desde o sul do país, sudeste do país, nordeste, aqui mesmo dos estados vizinhos, inclusive há estados vizinhos que são beneficiados pelos incentivos da Zona Franca de Manaus, não apenas da Sudão, falando de Zona Franca mesmo, mas só com aquilo que a Zona Franca importa em termos de insumos, já é superior ao que a renúncia fiscal que representa os incentivos, para o polo industrial de Manaus, Adriane. E isso quer dizer geração direta de empregos, de milhares de empregos nesses estados, de onde essa matéria-prima é importada. Empregos diretos e indiretos, seja na cadeia produtiva que produz esses insumos, seja na cadeia de transporte também de toda essa logística que vem aqui para o Amazonas. Não estamos falando ainda daquilo que a Zona Franca gera, porque em termos de rendimento, em termos de geração de impostos para o governo federal, para a nação brasileira, o estado do Amazonas está na 13ª posição. Entre todos os estados da federação, nós estamos na 13ª posição entre os estados que mais contribuem com impostos. E daí a gente percebe realmente a importância do modelo Zona Franca de Manaus em termos econômicos apenas. Nós não estamos falando da importância em termos de preservação da biodiversidade amazônica. E aí existe aquela crítica, mas a Zona Franca beneficia só o estado do Amazonas. Isso não é verdade, mas existe uma outra verdade. O estado do Amazonas é um dos estados da Amazônia Legal que mais tem a sua área preservada, a sua área territorial, a sua área geográfica preservada. E isso precisa ser realmente falado para os brasileiros. Até uma declaração do representante da Federação das Indústrias do Amazonas, justamente sobre isso. O brasileiro o resto do país não entende a importância de se preservar, a importância geopolítica da nossa região, e a Zona Franca tem um valor estratégico importantíssimo para isso, para preservar, para manter exatamente isso. Ou seja, em termos econômicos, ela é viável. Em termos de estratégia para o país, para a defesa da Amazônia, para os interesses da Amazônia, inclusive como moeda de troca e moeda das mesas de negociação, das negociações dos tratados de comércio internacional que o governo brasileiro precisa colocar em pauta, a Amazônia é sempre um recurso, a Amazônia é sempre um argumento. É um desafio manter esse modelo. A bancada do estado do Amazonas, inclusive o Caderno Jornal A Crítica fala isso, tem como desafio defender esse modelo. Talvez nesse primeiro semestre em que o Congresso Nacional se volta aí para a reforma da Previdência não se toque muito nesse assunto, mas a gente sabe que é sim proposta da equipe econômica do governo federal rever todos os incentivos fiscais dados em todo o Brasil. A gente começou o ano com a mudança nos incentivos dados pela Sudam, que agora depende da arrecadação. A gente, no fim do ano passado, teve aquela situação da indústria de concentrados, que aí a gente perdeu os incentivos para a Zona Franca de Manaus. A gente tem, pelo menos, em relação à bancada do Amazonas, a posição de 2 senadores que estão na presidência e vice-presidência da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A gente espera, sim, que os parlamentares da bancada federal assumam o compromisso de defender esse modelo, porque ele é importantíssimo para a nossa matriz econômica, Adriane Diniz. Uma senhora distinta que está chegando na terceira idade inteira e que precisa continuar inteira, e essa pesquisa é muito importante para trazer todos esses destaques, dar embasamento, inclusive para políticos defenderem a Zona Franca de Manaus. Se você é de casa, que está ouvindo ou acompanhando a gente pela telinha, quiser ter mais detalhes, é só ter acesso à edição do Jornal A Crítica de hoje, que tem um caderno especial falando desses 52 anos da Zona Franca de Manaus. Muito obrigada, Emanuel. Um ótimo dia para você. Bom dia, Adriane. Boa quinta e até amanhã, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. E chegou a hora de falar sobre emprego. 19 vagas estão disponíveis em 2 postos do Cine Manaus. A repórter Tamires Clé tem todas as informações detalhadas sobre essas vagas e é com ela que a gente vai conversar agora. Tamires, muito bom dia para você. Chegou o momento de preparar o celular para tirar foto do quadro de vagas, né?
Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, né? Eu vou até dar um tempo para quem está em casa para preparar o celular enquanto eu dou algumas outras informações importantes sobre como conseguir essas vagas. Olha só, você vai precisar separar os seus documentos, todos organizados, atualizados, como a gente sempre fala por aqui, para não perder essa vaga. Esses documentos realmente precisam dessa atualização. Então, você tem que levar o seu CPF, o RG, o comprovante de residência, certificado de reservista no caso dos homens e os diplomas, né? Os certificados de ensino médio, de ensino fundamental, de ensino técnico, ensino superior, tudo aquilo que você acumulou ao longo da vida para que você possa mostrar que você realmente tem a qualificação necessária para aquela vaga que você está concorrendo. E aí, como você disse, Adriane, essas 19 vagas estão disponíveis em 2 cines, que um ali fica ali na Constantino Neri, né, ali no São Geraldo. Tem ainda o outro que fica no T4, no Jorge Teixeira. O horário de funcionamento dessas 2 sedes do Cine Manaus funciona das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Não é necessário pegar nenhum tipo de senha antes, você chega lá para ser atendido. Normalmente, o que acontece? Você chega lá com seus documentos e você vai fazer um cadastro no sistema do Cine. E se você já tem esse cadastro, é bom sempre você ligar e voltar lá para saber se aqueles dados estão realmente atualizados, se aquele cadastro precisa de alguma modificação, se você mudou, por exemplo, de endereço, é sempre bom que você vá lá fazer essa atualização. Agora sim, vamos mostrar quais são essas vagas que estão disponíveis. Você já está com o seu celular, prepara aí para tirar essa foto. No Cine Manaus, ali da Constantino Neri, a gente tem uma vaga para laminador de serra ou madeira, tem uma vaga para vendedor, tem uma vaga para jardineiro, uma vaga para líder de loja, uma vaga para técnico em eletrônica ou mecatrônica. E a gente tem ainda as vagas disponíveis no Shopping T4, ali na Avenida Camapuã, no Jorge Teixeira. Tem uma vaga para lavador de automóveis, tem 2 vagas para cozinheiro, uma vaga para vendedor interno, e essa vaga é exclusiva para a pessoa com deficiência. Existem ainda 2 vagas para consultor comercial, uma vaga para ajudante de carga e descarga, 4 vagas para gerente de loja, 3 vagas para subgerente de loja. Então você leva lá os seus documentos para que você possa concorrer a uma dessas vagas. Aí na tela também apareceu o que você precisa ter para cada uma dessas vagas. Algumas exigem nível superior, outras só o ensino fundamental mesmo. E além dessas vagas tem também as que estão disponíveis no Cine Amazonas, que fica lá na Djalma Batista. Hoje o Cine Amazonas não divulgou para a gente quais são as vagas que eles estão disponibilizando hoje, mas o horário de funcionamento lá é normal, é de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Você tem que chegar um pouco antes para pegar as senhas, né, por volta das 7. Aí você vai poder ser atendido ao longo desse horário. E a gente já deseja logo uma boa sorte para quem vai tentar uma dessas vagas. Adriane? Obrigada, Tamires, pelas informações. E depois do intervalo tem os casos de polícia. Você vai ver que um tio estuprava a sobrinha há pelo menos 3 anos. A gente fala ainda de um tiroteio no SPA da Redenção e um assalto a uma UBS no bairro Zumbi, na zona leste de Manaus. Eu volto em instantes. Manhã no ar. Oferecimento Supermercados Barateiro. A economia do seu dinheiro. Vem aproveitar. Todo dia tem promoção. O vírus do sarampo está circulando pelo país. A doença é contagiosa e 95% dos casos estão no Amazonas. É preciso prevenir. Procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se. Você e seus filhos. A vacina é a única forma de prevenção e está disponível para toda a população a partir de 6 meses de idade até 49 anos. Só a vacina evita a doença. Proteja a sua família. Governo do Amazonas. Abram alas para o Carnaval Acrítica 2019. Sábado de Carnaval, a emoção vai tomar conta do desfile das escolas de samba do Grupo Especial. É Carnaval e ninguém vai me segurar. A noite começa com Primos da Ilha, Andanças de Ciganos, Vitória Régia e Vila da Barra. E ainda tem muito samba no pé com Reino Unido da Liberdade, Unidos do Alvorada, a Grande Família e Mocidade Independente de Aparecida. Eu quero ver
E na apresentação desse espetáculo estão Cleiton Pascarelli e Nayandra Morim. A felicidade me pega de jeito. Sábado, depois do Jornal da Record Especial, desfile das escolas de samba no Carnaval A Crítica 2019. Olha o Carnaval da Crítica aí, gente! É da nossa terra, tá na nossa tela. Oferecimento Tropical Multiloja, eterna campeã do Carnaval. Cabos da Amazônia, qualidade, segurança e preço justo. Do leite, qualidade em dose dupla. Dedé Boteco, almoço self-service é no Dedé, Amazonas Shopping. Drogaria Bom Preço, quem compara, compra aqui. Amazonas Tour e Governo do Amazonas. Neste Carnaval, a APA Móveis está com ofertas nota 10. Ar-condicionado 7.000 BTUs em 10 de R$ 79,90. Kit cozinha em aço em 10 de R$ 69,90. Olha a APA Móveis aí, gente! Roupeiro para casal em 10 de R$ 39,90. Cômoda com 4 gavetas em 10 de R$ 19,90. Carnaval de ofertas APA Móveis. Preço melhor, ninguém faz. Caia na folia e mude de vida com o certificado de contribuição Amazonas da Sorte. Tem muito dinheiro do primeiro ao terceiro prêmio e no quarto prêmio tem um apartamento. É um apartamento pra você. Amazonas da Sorte, sua felicidade é aqui. Eu vou descer o morro, espalhando axé. Onde eu toco aí, filé. Sou ele do afro brasileiro. Subirei do meu peito. Eu vou descer o morro. Oferecimento Itaipava, cerveja 100% verão. Uninorte sem comparação. Real Equipamentos, a melhor parceria para o seu negócio. Shopping do Pé, emoção a cada passo. Telha Conjuntos, concretizando sonhos. 007, missão de vender barato. Espantalho Dom Pedro, aberta até às 20 horas de segunda a sexta. Tropical Multiloja, eterna campeã do Carnaval. Cabos da Amazônia, qualidade, segurança e preço justo. Torra Vitória Supermercados, 26, 27 e 28 de fevereiro. Tambaqui Roelo, 7,99 o quilo. Leite Ninho, 9,89. Açúcar Querubim, 1,79. Leite condensado Mococa, 2,89. Arroz Brilhante, 2,29. Água Sanitária Brinorte, 1,29. Amaciante Brinorte, 2,99. Cerveja Brahma, 1,69. Beba com moderação. Imperdível. Fralda Mami Poco, 16,99. Vitória Supermercados, Quarto Centro e São José. Tá na avenida, é só... Faltam 2 dias para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial. Carnaval A Crítica 2019 é da nossa terra, tá na nossa tela. Oferecimento Itaipava, cerveja 100% verão. Uninorte sem comparação. Real Equipamentos, a melhor parceria para o seu negócio. Shopping do Pé, emoção a cada passo. Telha Conjuntos, concretizando sonhos. 007, missão de vender barato. Espantalho Dom Pedro, aberta até às 20 horas de segunda a sexta. É carnaval e no BB tem o bloco dos Unidos pela Economia. Quem quer economizar, passe aqui. Quarta e quinta, batata escovada 2,49, ovos brancos primavera com 30, 7,99, leite longa vida LG 2,29, carne fracionada sem peito ou paleta 9,99, cheio de dentro peça vácuo 14,99, calabresa sadia 10,99, frango congelado sadia 5,29, tambaqui Ruelo 8,69. Você pode pagar seu rancho em 3 vezes iguais no cartão BB. Aproveite! 6 horas e 53 minutos, de volta com o Manhã no Ar. E a comunidade de São Paulo, na região da Serra da Valéria, em Parintins, terá de ser transferida para outra localidade. Uma pedra gigante se desprendeu da montanha e despencou sobre casas e a igreja da comunidade. Felizmente, não houve vítimas. Uma pedra de aproximadamente 20 toneladas
desmoronou de uma altura de 190 metros na comunidade de São Paulo, que fica na região da Serra da Valéria, área turística da zona rural de Parintins. A rocha se desfez em pedaços e destruiu várias casas, além da torre da igreja e um museu da comunidade. No acidente, que ocorreu por volta das 5h30 da tarde, apenas Ronilce Barbosa ficou ferida. Um pedaço da pedra atingiu o joelho da moradora. Para mim foi tipo um furacão que deu na árvore assim, né? Quando me lembro assim, qualquer um barulhinho para mim é a pedra. A agente de saúde Vanilza Silva estava na casa de Ronilce fazendo uma visita de trabalho e por pouco não foi atingida. Parecia que ia na direção da casa dela e nós saímos correndo e ela se bateu num pedaço da pedra, né? Cada uma pedra maior do que a outra, mas ela era gigante, só que ela foi atorada em vários pedaços. Em março do ano passado, a Defesa Civil Municipal, juntamente com o geólogo e o Corpo de Bombeiros, fizeram um levantamento do problema na localidade. Naquela viagem, não foi possível retirar ou destruir a pedra, que estava coberta pela terra e a vegetação da floresta. De acordo com a Defesa Civil Municipal, toda a área da comunidade São Paulo da Valéria está em risco e outra pedra ainda maior pode desmoronar no local a qualquer momento. A rocha, segura apenas por raízes, está na direção da escola. Não tem base nenhuma e ainda tem árvores em cima dela. Então isso tudo facilita com que ela tenha um deslocamento e vai acontecer porque a outra estava dessa natureza, né? E deslocou. Já conversamos com o comandante do Corpo de Bombeiro e a decisão preliminar que ele já falou é realmente antecipar a saída dela, deslocar essa pedra. Essa rocha está parada no caminho, então por conta da chuva, do calor, da gravidade, enfim, por vários outros processos, ela pode então estar indo até o final do seu percurso. Tanto essa como toda essa parte aqui por conta da formação geológica daqui. Por medo de uma tragédia, os moradores de São Paulo da Valéria querem que o poder público ceda outra área para mudar a comunidade. E ter a escola e a igreja tudinho junto, né? Porque a gente precisa da escola e estava tendo aula assim mesmo. Já tivemos o contato com o superintendente do INCRA, onde vai estar sendo vista uma outra área para realmente ver um deslocamento dessa comunidade. Então, a boa vontade é que eles estão interessados realmente em ser deslocados daquele lugar. Mas a comunidade está recebendo o atendimento e o apoio da Defesa Civil e da Prefeitura Municipal de Parintins. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial. Você vai até uma unidade básica de saúde para se tratar, tomar um medicamento, ir a um retorno médico e, de repente, se torna alvo de bandidos armados. Foi isso que aconteceu ontem numa UBS localizada no bairro Zumbi. Câmeras registraram o momento que os criminosos renderam funcionários e pacientes. As imagens mostram os pacientes da UBS aguardando pelo atendimento, quando dois homens entram no local. Ninguém suspeita da dupla. Rapidamente, ele e o comparsa exigem os pertences das vítimas. Minutos depois, um dos bandidos vigia a porta de entrada e, quando terminam a limpa no local, saem com os pertences. Eram 4 indivíduos, 2 ficaram aqui fora e 2 entraram. Eles estavam bem vestidos e renderam os pacientes e enfermeiros que estavam aí dentro da UES. Eles levaram o que dessa ação criminosa? Celulares e documentos dos pacientes e enfermeiros. Conforme este papel logo na entrada, a Unidade Básica de Saúde João Nogueira da Mata precisou suspender as atividades nesta quarta-feira justamente por conta dos assaltos. E quem tinha consulta marcada precisou reagendar. A gente não sabe se vai para um médico, se vem para encontrar o ladrão, a gente fica pensando o que pode acontecer com a gente, com a família da gente, que a gente traz filho, traz neto, tá entendendo? E esse tipo de crime, infelizmente, tem acontecido com muita frequência. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o atendimento na unidade teve que ser suspenso, porque algumas das vítimas apresentaram quadros de hipertensão e nervosismo, sendo levadas a um serviço de pronto atendimento. O diretor da unidade foi orientado a registrar a ocorrência na delegacia da área, onde a UBS está situada. E uma troca de tiros entre a polícia e bandidos na noite de ontem assustou quem estava no SPA da Redenção.
O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer os detalhes para a gente sobre esse assunto. Fred, essa troca de tiros aí teria sido durante um assalto? Muito bom dia para você. Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Foi durante um assalto, sim. O que aconteceu foi que um policial civil foi procurar um atendimento médico no serviço de pronto atendimento da Redenção. E aí ele estacionou o próprio veículo na rua Projetada 1, que fica paralela ali ao próprio SPA. Depois que ele estacionou, foi até a unidade em busca de atendimento médico, só que em determinado momento decidiu que iria para uma outra unidade hospitalar. Ele disse aos funcionários que iria desistir daquele atendimento e que então ia se dirigir até o Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto, aqui na zona centro-sul da cidade de Manaus. Então sairia lá da zona centro-oeste para a zona centro-sul e aí foi nesse momento que ele então saiu do SPA e foi até a rua onde o carro estava estacionado. É a rua ao lado mesmo ali do SPA, o estacionamento é reduzido, então rapidamente os carros conseguem ocupar aquelas vagas e aí quem chega depois precisa de fato estacionar nessas ruas paralelas. Foi exatamente nesse momento que ele estava se dirigindo ao veículo particular que dois assaltantes se aproximaram. Ele percebeu a ação dos criminosos que estavam em uma motocicleta e aí foi quando houve a troca de tiros. Segundo testemunhas, os bandidos atiraram primeiro, depois o policial revidou. Ao atirar contra a dupla criminosa, ele correu de novo para dentro do SPA, onde se escondeu dos bandidos. Aí você já imagina o desespero daquelas pessoas que estavam doentes, procurando atendimento médico e se depararam com uma troca de tiros ali, algo que poderia ter tido desdobramento dentro do próprio SPA, tendo em vista que o policial, para se proteger, correu para se esconder ali e aí o tumulto foi muito grande. Só que os bandidos se deram conta que de fato tinham assaltado um policial, ou pelo menos tentaram, e eles acabaram fugindo ali daquela área. A polícia foi acionada, o policial não estava trabalhando, como eu disse, ele foi em busca de atendimento médico e a polícia que de fato estava ali de plantão foi em busca dos criminosos, mas por enquanto ninguém foi encontrado. A gente acabou de ver um caso de violência dentro de uma UBS e agora mais um caso, só que no SPA, ou seja, não tem mais lugar seguro. Provavelmente esses bandidos não sabiam que se tratava de um policial. E se fosse uma pessoa desarmada ali, eles poderiam até ter feito algo bem pior, além de levar o pertence da vítima. Adriana. Ok, Fred, muito obrigada pelas informações. E uma galeria comercial no centro de Manaus também foi alvo de bandidos. A quadrilha agiu de forma organizada e até utilizava celulares para agirem em conjunto. Antes de cometerem um crime, eles analisaram bem o funcionamento do local. As câmeras de segurança mostram a ação. Um homem que aparece nas imagens com uma blusa azul escura entra, aborda esses clientes, pega todos os objetos que pode, celulares, dinheiro, relógios, aponta a arma para o proprietário dessa loja e segue o caminho. A ação durou um pouco mais de 3 minutos. De acordo com as pessoas que estavam aqui no momento desse assalto, não quiseram se identificar, eles foram muito rápidos e já observavam com bastante tempo essa galeria. Ele me abordou e falou que era um assalto, que eu subi, que ele mandou eu subir. Que eu chego do outro lado, eu achava que ia sair por outro lado. Do outro lado já tinha uma outra pessoa fazendo um assalto e não deixando ninguém sair. Era programado. Eles já tinham feito, verificado a galeria, que tinha 2 saídas, fecharam os 2 lados. Foi uma coisa, eles iam fazer um arrastão total dentro da galeria, viu? Mas, com certeza, eles já tinham estudado a galeria para fazer o assalto. E eles caminharam por esse corredor que tem mais ou menos 2 metros. Essa loja aqui, de artigos femininos, a moça que aparece nas imagens, ela passou aqui cerca de 2 minutos conversando com as funcionárias. Ela, em todo momento, estava aqui,
ligada no celular, conversando com esses outros suspeitos, passando todos os comandos e as informações necessárias. Daqui eles não levaram nada. Ele, inclusive, ficou batendo com o revólver numa loja para abrir a porta, mas a moça não abriu, ela se jogou no chão e não abriu. Em outras imagens de segurança, um suspeito aparece desse lado aqui da Marechal Deodoro. Ele também está com uma blusa azul, mas é um pouco mais claro em relação ao outro suspeito. E aí ele está aqui como se ninguém quiser nada, aí conversando com uma pessoa, pegando essas informações, perguntando, inclusive, se tinha assistência de aparelho celular aqui nesta galeria. Após isso, observem nas imagens que ele desaparece, porque ele subiu essa escada. Um pouco depois, ele volta já com uma arma de fogo, abordando as duas pessoas que estavam ali na frente, o funcionário do prédio e o funcionário de uma loja ao lado. E ele também recolhe os aparelhos celulares. Essa ação durou um pouco mais de 3 minutos. De acordo com informações de outras pessoas, 2 motocicletas estavam estacionadas em frente ao Porto de Manaus, a rua que dá acesso ao Porto de Manaus. E eles saíram em dupla, a mulher e o homem por aqui, e os outros 2 suspeitos pela Avenida Eduardo Ribeiro. O caso foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia para procedimentos cabíveis. E também no centro, uma loja foi assaltada por 2 homens. Chama a atenção que um deles esteve no local dias antes para estudar como praticar o crime. Todos os funcionários foram rendidos e todo o dinheiro do dia levado. 2 homens entraram aqui se passando por clientes acima de qualquer suspeita. Os funcionários atenderam os 2 normalmente, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Nas imagens é possível ver quando entra o primeiro suspeito na loja. Ele age como se estivesse olhando produtos. Em seguida, chega o seu comparsa, que fica parado na porta. Eles esperam mais alguns segundos para cometer a ação criminosa. Um deles, então, aborda o funcionário e anuncia o assalto. Todos os funcionários são rendidos e levados para os fundos da loja. Em nenhum momento eles chegam a mostrar nenhuma arma, mas ainda assim causam pânico. Em 3 minutos, eles levaram toda a renda do dia e vários celulares. Um dos funcionários reconheceu um deles, que chegou a ir na loja dias antes, se passando por cliente. Na sexta-feira ele esteve aqui na loja e ontem a gente foi recebida por ele e outra pessoa e a gente atendeu como se fosse cliente, né? Porque ele já tinha vindo. E agora os donos da loja querem que a justiça seja feita e através dessas imagens que estão sendo divulgadas, que alguém possa identificar esses 2 homens que cometeram esse assalto. As imagens estão aí na tela e se você tiver qualquer informação que ajude a chegar nesses 2 homens, pode entrar em contato com a polícia. E a gente volta em instantes para falar da Operação Pilar 3, que acontece nesse momento no bairro da União. Policiais civis e militares cumprem mandados de prisão na área. E a gente fala também da morte de um cacique durante um assalto. É um instante só, eu volto já já.